boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje nós estamos aqui para falar do Livro dos Espíritos para umbandistas. Estamos no capítulo 6, falando sobre a vida espírita. Estamos também no item 9, comemoração dos mortos. Certo? Então, aqui, quando a gente fala comemoração dos mortos, né, a gente está falando de funeral, né? Então, ele faz a primeira pergunta, pergunta 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? Aí a espiritualidade vai responder, muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, quer dizer o seguinte, que os espíritos, quando vão para o mundo espiritual, eles não perdem a conexão que tem conosco, né? Então, eles sempre estão ligados conosco pelo amor. Então, quando nós, através do bom pensamento, de lembrar da existência deles aqui na Terra, faz com que a sua felicidade no mundo espiritual aumente por estar sendo lembrado por uma pessoa querida. E, ao mesmo tempo, se eles estão numa situação de sofrimento, aquilo apazigua um pouco mais as percepções do sofrimento moral que eles recebem, né? Dão alívio. Né? Pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? Então ele está perguntando o seguinte, olha, no dia de finados, tem importância essa data especificamente? A data em si é importante para os espíritos e eles se preparam para poder receber as orações que as pessoas vão no cemitério para poder ofertar a eles? Aí a espiritualidade vai responder, os espíritos atendem os chamados do pensamento nesse dia como em outros, ou seja, não é o dia de finados em si que faz com que os espíritos tenham um padrão de maior... O dia, para eles, não significa grande coisa. O que importa é o pensamento sendo direcionado para eles. Pergunta 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Ou seja, o importante é o fruto do pensamento que se coloca mediante aquilo ali. Se a pessoa tem uma fé que você está diante de uma sepultura e fazer uma oração, aquela pessoa vai receber aquela oração, ela realmente vai receber, porque o pensamento, ele emana e gera uma ação que corresponde àquilo que a pessoa quer. E aí os espíritos nesses dias vão estar mais alvoroçados, né? Porque os cemitérios, os campos santos, eles terão mais movimento de pensamento de pessoas com fé ali. Mas, como eles falaram, pessoas que não vão só para cumprir uma formalidade, essas aí não são atendidas. 321b. Sobre que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis, aquela pela qual eram conhecidos em vida. Ou seja, eles vêm da forma que as pessoas as conhecem. Ou seja, e se ocorre ali numa outra encarnação, por exemplo, um tataravô, a pessoa vai ali rezar pelo seu tataravô e de repente ele já reencarnou, então, vai comparecer sobre o aspecto da vida que está sendo chamada. Então, por exemplo, eu fui em outra encarnação, João. Então, a pessoa está rezando para João. João vai atender, certo? Mesmo que João já seja uma outra característica. Ele vai se moldar naquele aspecto. Pergunta 322. Os espíritos esquecidos cujas tumbas não são visitadas por ninguém comparecem, apesar disso, e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Que lhes importa a terra? Responde os espíritos. Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Ou seja, se não tem ninguém que pensa neles, olha só... Azar militar, como diz meu pai, azar militar, e vai continuar. No mundo espiritual vão existir pessoas. Aonde existem seres humanos, existem interrelações. Se essa interrelação não existe mais na Terra, no mundo espiritual vai existir. E aí ele se liga nisso. Tá?
323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, veja bem, você estar num campo santo, no cemitério, para fazer uma homenagem a um espírito que já se foi, não é o que importa. No caso, se nós que somos umbandistas temos a noção que há uma energia no próprio Campo Santo em si, mas se nós formos ali pela formalidade, nada acontecerá. Então, a nossa presença com o trabalho, para a gente poder manifestar o nosso pensamento aos guias espirituais e aos espíritos familiares nossos que já foram, a presença ali é apenas um portal, né? Se a gente for fazer alguma coisa além de uma oração, certo? Mas no caso de você só fazer uma oração, não tem problema nenhum. Pode fazer em casa, não é o lugar que vai. Da mesma forma que a gente pode acender uma vela e pedir para o anjo de guarda dessa pessoa que já se foi, né, dentro da nossa casa. Isso aí não tem problema. Agora, é fato que o Campo Santo é um lugar poderoso em energia. Então, se ali a gente está pedindo para o Obaluayê, o Senhor das Passagens, o Mulu, realmente o lugar importa para nós, que somos umbandistas, né? Pergunta 324. Os espíritos das pessoas homenageadas, com estátuas ou monumentos, assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muitos a assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que as lembranças. Ou seja, o mais importante não é o objeto em si que é colocado postumamente a ele. O mais importante é o pensamento que se tem em relação a ele. Se você fizer uma estátua por exemplo, de uma pessoa que não vale nada e ali não tiver pessoas que pensam nele positivamente, não vai querer dizer nada para ele. Pergunta 325. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Ou seja, se a pessoa escolhe o lugar que quer ser enterrada, voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Ou seja, olha só, poxa, o que importa, né, para a pessoa, ele está querendo dizer o seguinte, a pessoa querer ser enterrada no lugar. Isso aí é muito importante mesmo. E se isso é uma inferioridade, né? Aí a espiritualidade vai responder. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. É inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que do outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Então, é isso, né? Veja bem, o que importa de ser um lugar ou outro? O importante é nós estarmos ligados pelas afeições. Agora, as coisas materiais são coisas da terra. Pergunta 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família pode ser considerada uma futilidade? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Ou seja, ele está falando o seguinte, por exemplo, um túmulo familiar. Se a gente bota todo mundo da família ali, fica mais fácil se a pessoa tem aquela crença, a pessoa que está viva, tem aquela crença de estar no mesmo lugar para orar para todos aqueles espíritos familiares a ele, da sua família. Aí é o que a espiritualidade está dizendo, olha, para as pessoas que ficam é útil para os encarnados, mas para o desencarnado não é. Não representa nada demais. Pergunta 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais?
Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo, ou seja, depende da questão da elevação espiritual. Ou seja, o espírito que vai, ele pode ainda ir com vaidades e orgulho. E o espírito que já está elevado espiritualmente em si, né? O ser imaterial que já está elevado espiritualmente, ele já não liga mais para essas vaidades da terra. Pergunta 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Então, quando ele fala perturbado, é o período de perturbação que o espírito passa na transição da morte física para a vida espiritual. Então, muitas vezes, esse período de perturbação leva de minutos a séculos. Então, muitas vezes, ele vai estar presente ali no seu enterro, mas ele não vai ter as ideias equilibradas para poder entender o que está acontecendo, né? Pergunta 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Aí eu também fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro, né? Tipo assim, as pessoas indo procurá-lo, né? Aí é pela quantidade de pessoas, né? 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta. Vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o que parece quanto os seus propósitos, mas às vezes deles também chegará. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, normalmente vê. E normalmente vai entender o que acontece com as pessoas que são caras que muitas vezes dizem ser caras a si, a ele próprio e, na verdade, não. Aí você vai ver os sentimentos aflorarem. Muitas vezes ele se decepciona com o que vê. 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Ele quer dizer o seguinte, que o homem tem respeito pela morte, primeiro porque a teme. Segundo, porque existe um processo intuitivo dentro do homem que sabe que há algo que continua. E nesse processo faz com que a transição, assim como o nascimento é um festejo, também há um processo de se fazer rituais, como o funeral, como homenagem aos que já se foram, para mostrar respeito àquele processo que há, né? Então, ele fala que é uma consequência natural do processo da reencarnação, e senão não haveria o sentido para isso, né? Então, fiquemos com muito axé, meus irmãos, até o próximo Livro dos Espíritos para umbandistas.